Boa tarde, meus pequenos. Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer a correção da nossa prova. A prova foi uma prova tranquila, uma prova estava fácil, não estava com certas questões complicadas. Tudo que a gente viu nas revisões e nas aulas foi o que eu cobrei, então dava para você tirar uma boa nota, tá bom? Vamos fazer essa correção para ver os pontos positivos e os pontos negativos, tá bom? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: faça a associação correta entre os ângulos considerados congruentes. Toda vez que você ouvir o nome congruente, quer dizer que os ângulos são iguais, ok? Então, nós temos aqui, 90 graus, 180 graus, 45 graus e 360 graus. Então, 90 graus, qual é o nome que associa um ângulo de 90 graus? O ângulo reto. Então, bastava só você colocar aqui, letra A, ângulo reto. Tranquilo? E 180 graus? 180 graus é um ângulo raso ou meia volta. Então, aqui era só para a gente saber o nome e o ângulo. 45 graus é metade de um ângulo reto. Repare, se o ângulo reto ele mede 90 graus e ele quer a sua metade, é só dividir por 2 que vai dar 45 graus. Ok? 300 e... Então, 45 graus é um ângulo, metade de um ângulo reto. Seria aqui letra C. E 360 graus, ângulo de uma volta. Pronto. Então, assim, a primeira questão não tinha grandes dificuldades, porque era só para fazer uma associação entre um ângulo e o seu nome. Tranquilo? Número 2. A quinta parte de determinado ângulo tem medida igual a 32 graus, 10 minutos e 5 segundos. Determine qual a medida total desse ângulo. O que é que nós conversamos na aula? Quinta parte de. Eu disse que de significa em números racionais e na matemática, multiplicação. Então, o que é quinta parte? Quinta parte é uma fração. Seria, no caso, 1/5. A quinta parte desse ângulo aqui, 32 graus, 10 minutos e 5 segundos. Então, o que é que você ia fazer? Você ia multiplicar tudo por 1 e dividir por 5. Então, na verdade, você ia fazer 32 graus, 10 minutos e 5 segundos dividido por 5. Tranquilo? Então, vamos lá. 32 graus. 32 dividido por 5, isso resta 6. 5 vezes 6, 30. Para 32, restam 2. Repare que 2 é menor que 5. E o que é que o tio disse? Toda vez que o número for menor, ele, no caso, você não iria fazer mais a divisão, você vai agora transformar. Eu vou pegar grau e transformar em minuto. Porque se 1 grau ele tem 60 minutos, 2 graus tem quanto? 60 mais 60, ou seja, 120 minutos. Então, você pegaria os 120 minutos e somaria com os 10 minutos. 10 minutos mais 120 minutos, 130 minutos. Tranquilo? E aí faria a divisão. Então, vamos lá? 13 dividido por 5, isso aqui vai me dar 2. Então, 2 vezes 5, 10, para 13, 3. Desce o 0. 30 dividido por 5, isso resta 6. 5 vezes 6, 30, para 30, nada. Pronto. Como aqui o resto aqui deu 0, o que é que você vai fazer? Zerou a conta, continua a questão. 5 dividido por 5, 1. Ou seja, 5 vezes 1, 5, para 5, nada. Então, a resposta da questão seria, resposta, 6 graus, 26 minutos e 1 segundo. Seria a resposta exercício. Essa questão foi trabalhada em sala de aula e também foi trabalhada na revisão. Então, era uma questão só de atenção e saber fazer a organização de uma divisão. Beleza? Questão número 3. O quádruplo de determinado ângulo tem medida igual a 40 graus, 16 minutos e 12 segundos. Quanto mede o dobro? Vocês se confundiram, nós fizemos uma questão dessa também. E o que é que foi dito em sala de aula? Gente, interpretação do problema. Ele pergunta o dobro desse ângulo. O dobro de quem? O dobro de 40 graus, 16 minutos e 12 segundos. E o que é dobro? 2 vezes. Você ia pegar o ângulo que era 40 graus, 16 minutos e 12 segundos
Bastava multiplicar tudo por 2, gente. Era só isso. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 24 segundos. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 32 minutos. E 2 vezes 40, 80. Acabou o exercício. Questão muito fácil de ser resolvida e vocês ficaram na dúvida. Como resolver, como interpretar. E o problema foi bem específico. Quanto mede o dobro desse ângulo? Beleza? Questão número 4. Também vocês ficaram numa dúvida. Presta atenção, gente. É isso que a gente fala na sala de aula. Atenção ao que se pede o exercício. Vocês estavam dominando o assunto, vocês estavam sabendo, e quando pegou a questão que nós fizemos na sala de aula também, vocês se perderam. Ele dá uma expressão, primeiro você vai somar e depois você vai subtrair. Era só isso. E repare que aqui está desorganizado. Está 27 graus, 15 segundos e 51. Então vamos organizar. 27 graus, 51 minutos e 15 segundos. Mais 32 graus, 18 minutos e 40 segundos. Pronto. E aí era só fazer a sominha do exercício. 15 mais 40, 55. 8 mais 1, 9. 5 mais 1, 6. 69 minutos. 7 mais 2, 9. 3 mais 2, 5. Repare que o que foi que a gente falou na sala? Isso aqui não pode passar de 60. E passou. Então, no caso, eu vou transformar. O que é 69 minutos? É exatamente 1 grau e 6. Ó, 9, 0. Então, seria 1 grau e 9 minutos. Porque 1 grau tem quantos minutos? 1 grau tem 60 minutos. Então, esse 9 aqui é o resto, ele é o minuto, e esse grau aqui eu vou somar com 59. Então, 59 mais 1, 60 graus. Resposta da prova seria 60 graus, 9 minutos e 55 segundos. Só que isso daqui é a solução do quê? Da soma. E falta agora aqui a subtração. Então você vai pegar essa resposta daqui e subtrair com 13 graus, 12 minutos e 18 segundos. Então vamos lá. 60 graus, 9 minutos e 55 segundos, menos 13 graus, 12 minutos e 18 segundos. Então vamos lá resolver o exercício. Vamos lá. 8 para 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, vai 1, 5 menos 2, 3, então 37 segundos. 9 não dá para tirar 12, então 9 pede emprestado ao minuto. Era 60, emprestei um minuto, fiquei com 59. Se 1 grau tem 60 minutos, 60 mais 9, 69. Agora, 9 menos 2, 7, e 6 menos 1, 5. Beleza? E 9 menos 3, 6. 5 menos 1, 4. Pronto. A resposta do exercício mesmo seria 46 graus, 57 minutos e 37 segundos. Questão do exercício feito com sucesso. Ok? Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte. Ó. Um ângulo de medida igual a 129 graus e 40 minutos é dividido em duas partes, gerando ângulos congruentes. Qual é a medida de cada um desse ângulo? Gente, ele pegou esse ângulo e dividiu em duas partes, gerando ângulos congruentes. Gerando ângulos o quê? Iguais. Então, eu vou pegar essa medida aqui e dividir por 2. Era só isso. Simples e prático. Então, você ia fazer essa questão aqui. Vamos resolver aqui. Aqui que dá. Por exemplo, a questão número 5. Ó, 129 graus e 40 minutos. Vai dividir por 2. Então, vamos lá? 12 dividido por 2, 6. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Desce o 9. 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Parou aqui. Então, você repara que esse 1, ele é menor do que 2. Então, não se divide. Eu vou transformar. 1 grau tem quantos minutos? Tem 60. Então, eu vou pegar e somar com 40. 40 mais 60, 100 minutos.
100 dividido por 2, 50 minutos. Pronto. Resposta seria 64 graus e 50 minutos. Questão também muito fácil e estava óbvia na interpretação. Ok? Questão número 6. Essa questão me deixou muito triste, porque muitos erraram. Não sabiam entender, alguns chutaram e outros viajaram mesmo. E a gente resolveu essa questão várias vezes. Inclusive a questão que estava no Matemática Mais. Então ele fala o seguinte: se são decorridos 3/10 de um dia, um relógio deve estar marcando 3/10 de. Nós já vimos que dia é vezes, então 3/10 de. Um dia tem 24 horas. Pronto. Era só multiplicar 3 vezes 24 e dividir por 10. Então aqui repeto 10, 3 vezes 24, 72. Quanto é que é 72 dividido por 10, gente? Dá 7,2 horas. Nós falamos o que na aula? Que após a vírgula, aqui é as horas, e após a vírgula sempre multiplica por 6, porque estamos trabalhando com unidade de tempo, e ele é sexagesimal, por isso que eu multiplico sempre por 6. 2 vezes 6, 12. Então, 12 minutos. Resposta do exercício, letra A. E foi bem dito, falei lá na sala de aula, as pessoas que não botarem os cálculos só recebem meio ponto. Então, muita gente recebeu meio ponto porque só jogou a alternativa. Ou seja, não parou nem para poder resolver uma questão que nós fizemos várias vezes. Vamos lá, questão número 7. Paulo tem 32 litros de leite e quer separá-lo em garrafas de 2/3 de litros. Quantas garrafas ele vai utilizar para separar todo o leite? Gente, separar quer dizer dividir. Então, eu vou pegar 32 litros de leite e vou dividir pela fração de garrafas, que é 2/3. Como é que resolve uma divisão de fração? Essa é a primeira fração e essa é a segunda fração. Repete a primeira fração e inverte a segunda. Então, 3/2. Pronto. 32 vezes 3, isso vai me dar 96. Então, 96 dividido por 2. E quanto é que é 96 dividido por 2? Vamos fazer a conta. Simples e prático. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8 para 9 e 1. Desce o 6. 16 dividido por 2 dá 8. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. 48 litros. Então, resposta do exercício, 48 litros. Beleza? Mais uma questão que nós também trabalhamos na nossa revisãozinha e que também estava, acredito eu, no Matemática Mais. Vamos lá. 8ª questão. Em uma cidade de poucos habitantes do interior do Acre, 1/3 dos moradores deve votar em João para prefeito e 3/5 devem votar em Luiz. Que fração da população não votará? Aqui muito aluno deu bobeira. Não é a primeira solução, é a segunda solução, porque quando eu quero saber não, eu faço uma fração complementar. Então, na verdade, eu resolvo normal, eu vou resolver 1/3 mais 3/5. Vocês fizeram até certo, porém, calcular errado. Qual é a dica da adição e subtração? Qual é a técnica que nós usamos? A técnica da Xuxa. Então, aqui, ó, é 3 vezes 5, 15. Olha a Xuxa aí, gente. Olha aí, ó. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 3, 9. 9 mais 5, 14. Aí, o que aconteceu? Vocês deixaram essa solução aqui. Mas aqui é a fração dos que votaram. E ele quer os dos que não votaram os candidatos. Então, você teria que fazer o complemento, que é repetir o denominador e só subtrair, meus amigos. 15 menos 4. Essa seria a alternativa da resposta do exercício. A 9ª questão, a base 10, a maioria acertou, outros nem tentaram ler o problema e tentaram chutar, ainda chutaram errado, mas foi uma questão típica de base 10, ou notação científica. Um adulto saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como, e aqui está na base 10. Eu vou pegar um número aqui, que é exatamente 100 bilhões, e vou botar na unidade, ó, 100. Vamos lá. 3 casas e mais 3 casas. Vamos ver se é verdade. Unidade, dezena, centena.
unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Agora eu vou para a casa dos bilhões. Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Então, beleza. Então vamos lá, vamos transformar a notação científica. Base 10, nós falamos sobre isso, vezes o que é uma notação científica. Esse número daqui, ele tem que ser de 1 até 9. Então é como se eu estivesse deslocando as vírgulas até chegar nessa relação. Como eu vou chegar aqui no 1, repare que 1 ele entra. Quantas casas tem após a vírgula? Nós temos 3, 6, 9, 11. Então você poderia deixar assim, ou você poderia fazer apenas 10 elevado a 11, que chegaria na resposta do exercício. Tranquilo? E a 10ª questão, muita gente também se perdeu com a questão que era só interpretação. Analise a alternativa abaixo. A altura pode ser um número real, número racional ou inteiro? Com certeza. O número é racional quando ele pode ser escrito na forma de fração. E inteiro é quando são os números positivos e negativos. Então, a representação da altura pode vir tanto em forma de fração como em forma decimal. Então, era verdade. A sua idade pode ser um número racional negativo? É impossível. Nunca ninguém vai dizer, eu tenho menos 25 anos, eu tenho menos 18 anos. A idade sempre é algo positivo. Em se tratando que você está falando de uma coisa atual. Então, com certeza, falsa. Todo número inteiro é um número racional? Exato, porque o que é um número inteiro? É um número positivo e negativo. E o que é um número racional? É um número que pode ser escrito em forma de fração, que também pode ser negativo e positivo. Então, beleza, tá certo. O preço de um pãozinho é um número racional, com certeza, tratando-se de um número positivo ou fracionário. Então, a alternativa que está correta é a primeira, a terceira e a quarta alternativa, a letra D, e assim a gente encerra a nossa correção da prova. Eu acredito muito em você. Eu não coloquei essa frase à toa ou apenas para ser motivacional. É uma frase que eu acredito muito no meu aluno. Eu acredito que vocês podem mais. Vocês são pessoas inteligentes, com capacidade. As nossas aulas sempre é dinâmica. Eu tento o máximo possível de fazer uma aula animada para resgatar você de um assunto muitas vezes complicado, para torná-lo prazeroso. O que é que está faltando, meus amores? Apenas vocês estudarem. Vocês têm que fazer os exercícios, vocês têm que reler a aula. Chega em casa, refaz as questões, sempre eu falo isso. Para quando você pega uma prova dessa, não ter dificuldade e não ter uma nota baixa. Tá certo? Solução feita, segue o canal, vai ter muita coisa legal. Quem está com nota baixa, fica tranquilo. Vamos conseguir dar um jeito, não desanima, levanta a cabeça que tudo vai dar certo. Eu estou aqui para ajudar vocês. E quem está com nota boa, continue com esse ritmo, porque só quem pode ganhar é você. Tá bom? Valeu, até a próxima e fui!